Como são criadas as palavras na Libras? A morfologia é uma área dentro dos estudos linguísticos que se ocupa em estudar as estruturas internas das palavras, ou seja, os morfemas. Os morfemas, ao contrário dos fonemas, são unidades mínimas com significado. Então, quando a gente pensa em verificar na Libras os morfemas, a gente está pensando nas unidades com significado, ou seja, unidades que podem alterar o significado de uma palavra, que podem influenciar nesta palavra. Nas línguas de sinais, podemos considerar que há duas classes de palavras: as palavras nativas e as palavras não nativas. Quando eu digo palavra, eu me refiro a sinal, pois sinal nada mais é do que uma palavra, ok? Dentro dessas palavras sinalizadas, as palavras nativas e as não nativas. As não nativas são aquelas tomadas como empréstimo. Podem ser empréstimos linguísticos de outra língua de sinais ou mesmo empréstimo linguístico tomado de uma língua oral, como é o caso do português aqui no Brasil. Só que esse empréstimo ele é feito através do alfabeto manual. Um exemplo é o sinal nunca. Esse sinal em Libras é dessa forma. Este sinal ele sofreu um processo de naturalização, ou seja, ele era uma palavra tomada como empréstimo através do alfabeto manual e foi naturalizado. Então, inicialmente, essa palavra na Libras era, e com o tempo ela foi sendo naturalizada. É bom lembrar que o alfabeto manual não é a Libras, ok? O alfabeto manual é considerado um empréstimo linguístico, mas ele também não é o português. O alfabeto manual ele é um espelho da escrita do português, ok? E mesmo assim é um espelho que é arbitrário. Então as letras nada têm a ver com a forma da escrita, as letras do alfabeto manual. Dentro das palavras nativas podem se criar palavras através de flexão, composição e derivação. As palavras criadas a partir da composição são palavras que são distintas e, para formar um novo significado, elas são unidas. Isso também acontece no português, como, por exemplo, guarda-chuva, guarda-sol, guarda-roupa. Só que, se acontece no português, não quer dizer que aconteça também na Libras. Por exemplo, a palavra guarda-chuva, em Libras, é uma palavra simples. Este é o sinal para guarda-chuva. Já há palavras do português que são palavras simples, na Libras é uma palavra composta. É o exemplo de escola. Escola é a junção de casa e estudar. Então, você tem duas palavras e elas se juntam para formar uma nova. Neste processo de composição, ela sofre a perda de um movimento. Esse movimento aqui é duplo e esse movimento aqui é duplo. Quando se transforma no sinal escola, cada parte tem apenas um movimento. Okay? Isso serve para afirmar que a Libras ela é uma língua independente da gramática do português. Então sempre lembrem que não é a mesma lógica que se tem no português, embora as lógicas de composição ainda sejam aplicadas. Um outro exemplo de composição é a palavra igreja em Libras, que é formada pela palavra casa e a palavra cruz. Palavra casa e cruz. Então temos. Já em relação ao processo de derivação, é quando se tem uma palavra que muda de classe gramatical. E isso acontece muito no português. Por exemplo, amor, amar. Amor, substantivo, amar,
verbo. Então, na Libras também há esse processo. Em alguns sinais, esse processo é percebido pela alteração do movimento. Um exemplo é sentar, cadeira. O sinal de sentar tem um movimento longo, único, e o sinal de cadeira tem movimentos curtos. Isso também acontece no sinal para pente e pentear. Então, o primeiro tem movimentos curtos, logo é um substantivo, e o segundo tem movimentos longos, logo é um verbo. Outra forma de se criar palavras novas na Libras é através de incorporação de numerais. Então, há palavras que já têm em si uma base que indica um número, como por exemplo, mês e dia, que pode ser também um dia, eles já indicam o 1 aqui na base. Então, temos o 1 aqui. Então, você pode ir incorporando o numeral. Então, aqui temos um mês, 2 meses, 3 meses e assim por diante. Um dia, 2 dias, 3 dias. Outra forma de incorporação comum na Libras é a incorporação de negação. A incorporação de negação é quando você tem um sinal em original e quando vai fazer a negação, ele sofre alteração no movimento e ganha expressão corporal e facial. Um exemplo, gostar, não gostar. Então temos aqui um movimento para baixo, saindo do corpo, e a expressão facial negativa, afirmando o sinal. Outro exemplo, querer, não querer. Ter, não ter. Nem todas as palavras vão sofrer incorporação de negação. Isso é mais comum nos verbos simples. Mas nem todos os verbos simples terão essa incorporação de negação. Eles podem vir dentro de uma frase apenas o sinal sem negação, mais o sinal de não, que é este. Então, eles podem vir dessa forma. Já os sinais que sofrem incorporação, eles sempre devem se apresentar com a incorporação de negação. O processo de criação de palavras através de flexão pode ocorrer através de flexão em pessoa, número, grau, modo, reciprocidade, foco e aspecto. Sobre flexão quanto à pessoa, apenas alguns verbos, que são os verbos direcionais ou verbos com concordância, que irão apresentar a flexão quanto à pessoa. Os verbos simples não apresentam esse tipo de flexão quanto à pessoa, mas alguns destes verbos podem sofrer flexão quanto a aspecto. Exemplos de verbos que sofrem flexão em relação à pessoa é o verbo direcional ver. Vejo você, você me vê. Vejo ele. Já o verbo conhecer em Libras sofre flexão quanto ao aspecto. Conhecer, normal, e conhecer há bastante tempo. Uma coisa a observar é que os verbos simples não se flexionam quanto a pessoa e número. Mas isso não quer dizer que alguns substantivos possam ser flexionados quanto a número. Por exemplo, sinal para casa. Flexionado quanto a número, casas. Há também substantivos que podem ser realizados com uma mão apenas, que também sofrem essa flexão quanto a número, e a mão é duplicada. Exemplo,
pessoa, pessoas. Outra forma também de apresentar flexão quanto a número em substantivos é a duplicação ou a repetição do movimento. Um exemplo, ano, anos, ou anos. Em relação à flexão quanto à reciprocidade, isso pode acontecer quando o sinal é um verbo direcional. Um exemplo, dar. Eles dois deram algo entre eles. Ou ainda, sinal para ver. Estamos nos vendo. Flexão quanto ao aspecto distributivo, ela pode acontecer em relação à distribuição de movimentos no espaço. Um exemplo, outra observação quanto ao aspecto é que ele pode ser um aspecto temporal. Um exemplo, então vem por bastante tempo. Ou então é isso. Vimos que podemos criar palavras através da composição, da derivação e da flexão. A criação de palavras através da composição é quando utilizamos duas palavras diferentes para formar uma nova palavra. Palavras através de derivação é quando sofre alteração em relação à classe gramatical. Isso na Libras pode ser percebido através da alteração do movimento. A criação de palavras através da flexão ela pode ocorrer através de flexão de pessoa, número, grau, modo, reciprocidade e aspecto. Então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!